Antes que eu te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nasceste, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviastes, o que eu te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que lutar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Então, é com esse ardor no nosso peito que nós damos início a mais um encontro. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E ainda movidos pela ação do Espírito Santo, que possamos fechar os nossos olhos e agradecer por esse momento mesmo que seja online, em que a gente está mais próximo do que Deus quer que a gente faça na nossa vida, de olhos fechados, agradecendo. Senhor, obrigada por tudo, obrigada pelo seu amor e o seu carinho. Que possamos também deixar os nossos ouvidos abertos para já nesse momento darmos início à nossa sagrada leitura da palavra do Senhor. E nós possamos invocar o Espírito Santo em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações de vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, eu sou Mário, eu sou catequista da comunidade Santa Cruz de Itapeí. Olá, eu sou a Mara, também sou catequista da comunidade Santa Cruz de Itapeí. Bom, para a gente poder compreender melhor sobre a vocação do leigo na igreja, a gente precisa saber o que é vocação e diferenciar do que é profissão. Bem, então vamos saber um pouquinho do que é vocação. Então, para isso, nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus nos fala sobre o que é vocação. Verdade. Então, nós possamos entender e possamos escutar a palavra de Deus, ok? Então, quem tem a sua Bíblia, abra no livro do profeta Jeremias e abra no capítulo 1, versículo 4. Já encontraram na Bíblia? Todo mundo? Então, possamos ler junto. Leitura do profeta Jeremias. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Por enquanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra que nós acabamos de escutar nos dá a luz sobre o que é vocação. Na palavra de Deus, tem muitos exemplos sobre vocação. Eu peguei esse exemplo do livro do profeta Jeremias, que é a vocação do profeta.
Mas existe muito mais exemplos de outros textos. Outras pessoas que foram chamadas e eles escutaram. Mas primeiro, nós precisamos entender o que é vocação. A palavra vocação vem do termo latino, ou seja, do latim, que significa vocare. Aí nós precisamos entender o que é vocare. Vocare é voz de Deus, ou voz de Deus em ação, ou ainda melhor, chamado de Deus. A palavra vocação ela pode ser dividida em duas partes. Voque, que é voz, e ação, que significa ação, movimento. Então, é Deus nos chamando, voz de Deus em ação. Então, Deus nos chama todos os dias, todos os momentos, o Senhor, Deus, está nos convidando para alguma coisa, está nos chamando para alguma coisa. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender o que é a nossa vocação. Nós estamos aqui na Terra por algum motivo. Qual é esse motivo? Nós precisamos entender. E é Deus que dá esse entendimento, é Ele que dá essa luz, Mara. Verdade. Ele que nos chama e que nos faz ver como podemos melhorar, tanto no lado espiritual como no lado como pessoa. Isso mesmo. Então nós precisamos entender. Muitas vezes a gente não consegue escutar o que é a voz de Deus, porque muitas vezes a gente está tão ocupado no nosso mundo ativo, por exemplo, quando a gente vai para a escola, é tanto barulho, nossos colegas ficam conversando com a gente, as redes sociais. Quem tem Facebook? Eu tenho Facebook. Tu tem Facebook? Não. Também Instagram também, viu? Instagram, eu tenho Twitter, eu adoro Twitter. E aí, essas redes sociais, o YouTube e, por exemplo, as músicas, o barulho externo. E até na nossa casa também. Na nossa casa, muitas vezes, nossos familiares não deixam a gente se focar na leitura divina. Isso mesmo. Muitas vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus. Deus todos os dias está nos chamando. Mas a gente não consegue escutar, por quê? Por conta desses barulhos externos, por conta desses ruídos externos. Como nós não conseguimos escutar a voz de Deus, nós temos a tendência de escutar outras vozes. E aí a gente fica meio perdido na nossa sociedade, a gente fica meio perdido. Então as pessoas tendem a confundir o que é vocação e profissão. Mas o que é profissão mesmo? Profissão é quando trabalhamos com algo em que desenvolvemos mais ainda nossas habilidades e conseguimos aplicar isso para nosso contexto social. Por exemplo, eu fabrico uma cadeira. Sou carpinteira. Isso é uma profissão, que é diferente de vocação. Vocação é quando você tem um dom e coloca a prática no serviço da nossa igreja, da nossa comunidade. Então, gente, agora vamos diferenciar vocação de profissão. Isso. Então, basicamente, profissão é você ter. Por exemplo, você precisa estudar, você precisa passar pela escola, pela faculdade, para você ter uma profissão boa, né? Você precisa ter uma formação para você ter uma profissão. Uma vocação, você não precisa ter uma profissão, você não precisa ter uma formação, porque é um dom, é um chamado. Deus te chama, porque Ele te chama todos os dias para alguma coisa. E Ele é que vai te formando, te dando direção espiritual. Nós temos o exemplo da palavra de Deus. Na palavra de Deus, Jeremias é convidado pelo Senhor a fazer uma coisa. Só que Jeremias foi lá e disse assim: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. É esse exemplo, o exemplo de Jeremias. Jeremias não sabia falar, mas Deus foi lá e preparou. Colocou o que ele tinha que falar para os outros. É a mesma coisa nós. Nós somos convidados pelo Senhor e é Ele que nos dá essa preparação. Diferente da profissão. Profissão, nós temos que ir atrás da preparação. A vocação não. A vocação e a missão é nos dado como dom. É Deus que nos dá esse dom, como presente. E quando ele fala criança, o termo criança está aí como uma preparação. Preparar-se. Como a criança, ela é pequena, ela ainda não tem essa preparação. Por isso que na vocação o Senhor vai nos preparar. Diferente da profissão, que já vamos nos especializando, nos preparando, formando para exercer uma atividade. Isso mesmo. Quando nós estamos na catequese, nós estamos nesse período de preparação. Ou seja, o IVC é o quê? É o período de preparação, um caminho para nós podermos ser discípulos de Cristo. E iniciar uma vida cristã. Isso mesmo.
E aí, vocação é escutar a voz de Deus. Todos os dias, como eu falei, o Senhor nos chama a alguma coisa, fazer alguma coisa. Por exemplo, nosso primeiro chamado, ou seja, nossa primeira vocação, é sermos vivos, ou seja, sermos felizes. Deus nos chama todos os dias a sermos felizes. Quem aqui é feliz? Eu sou feliz. Você é feliz, Mara? Também sou feliz. Então, se você está feliz agora, se você estava escutando, dê um sorriso bem bonito. Certo? Pronto. Então, o Senhor nos chama a felicidade. É a primeira vocação de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Mas, Mário, todas as pessoas são chamadas a ser felizes? Sim, todas as pessoas são chamadas a ser felizes. A nossa segunda vocação é sermos chamados filhos de Deus, ou seja, a santidade. Nós somos convidados a sermos batizados. Quando nós somos batizados lá desde pequenininho, lá na igreja com o padre, a gente recebe 3 presentes muito especiais. Quais são esses 3 presentes muito especiais? Nós recebemos 3 títulos, que é o título de profeta. Nós vamos ser profetas para anunciar e denunciar as coisas erradas na sociedade. Nós vamos ser reis, ou seja, nós vamos governar em nome de Cristo. E nós vamos ser sacerdotes. Nós vamos ser pontes entre uns aos outros e Deus. O Senhor também nos chama a vocações específicas dentro da igreja. Por exemplo, a vocação sacerdotal, quando um padre faz os seus votos para servir a comunidade, para ser ponte, mediador entre o povo e o Senhor. Isso mesmo. E aí, nós precisamos entender que dentro da vocação sacerdotal, eles são convidados a ser padres, a ser bispos e a ser o quê também? Ser o Papa. O Papa, ele também ele tem a vocação sacerdotal. E nós temos também um serviço muito especial dentro da igreja, só que poucas pessoas conhecem, que são os diáconos. Temos também a vocação matrimonial, que é quando o Senhor nos chama, principalmente o homem e a mulher, a assumir um relacionamento sério, a construir família, a edificar essa família na base sólida que é Jesus Cristo. E servir dentro da comunidade, tanto os pais quanto os filhos, e aí sim as suas gerações futuras. Isso mesmo. E aí nós precisamos entender que são nas famílias que surgem as primeiras vocações. É lá na família, porque todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Então são lá que surgem as primeiras vocações. É lá que nosso pai, nossa mãe vai nos levar para a igreja, e é lá que ele vai ensinar as orações. Vocês sabiam que eles são os primeiros catequistas? Pois é, são eles que são os primeiros catequistas, não é, Mari? Exatamente. São eles que ensinam as primeiras orações. São a base. A base familiar faz com que desperte nas crianças o interesse pela catequese. Pode ser mencionado também a vida religiosa. Na vida religiosa, você, catequizando, criança ou jovem, se sente chamado para ser frei, ou frade, ou irmã. No caso das irmãs, tem as irmãs enclausuradas e tem as irmãs em missão de saída. E o que é essas irmãs enclausuradas, Mara? Essas irmãs enclausuradas são aquelas que vivem em convento, orando por todos aqueles que vivem fora ou dentro também, e que sempre estão mais para o serviço interno da comunidade, do convento. E também temos a missão, a que estão em saída para levar o Evangelho do Senhor. São essas irmãs que muitas vezes estão nas comunidades, estão nas capelas, nas paróquias, ajudando as pastorais da igreja. Essas irmãs são as irmãs mais conhecidas. Aí tem as irmãs que utilizam hábito, que são aquelas irmãs que têm as roupinhas lá, tão bonitinhas, que eu acho lindo. E tem as outras irmãs, que são as irmãs que elas se vestem como nós. Irmãs que se vestem com uma blusinha normal, com uma calça ou então com uma saia. Essas irmãs, elas são irmãs de saída. Elas saem para quê? Para poder pregar o evangelho no meio do povo mesmo, para todo mundo poder conhecer o evangelho. E é até mais fácil de chegar até nós, através dessas irmãs. Entenderam? E não poderíamos deixar de mencionar aqui uma das vocações mais importantes, que é a vocação do leigo, a vocação laical. A vocação do leigo, ou seja, a vocação laical, é uma das mais importantes. Por quê? Porque a igreja ela não consegue chegar em todos os cantos.
Eu, por exemplo, eu sou professor. Eu sou atendente. Então, a igreja ela não conseguiria chegar lá na minha escola. E nem lá no meu trabalho. Então, eu represento a igreja aonde eu estou. Como cristão, já que a igreja não consegue levar a palavra no meu ambiente de trabalho, eu, como cristão, como peça fundamental da igreja, consigo levar para os colaboradores, para os clientes. E eu posso levar para os meus colegas professores, eu posso levar para os meus amigos, para os meus alunos, posso levar para a minha família. Então, a vocação laical é uma das mais importantes, porque é nela que surgem as primeiras vocações. É nela que vai surgir as primeiras famílias. Mas, Mário, como é que a gente faz para ser leigo? Primeiro, você tem que ser batizado. Quando você é batizado, quando você aceita receber o batismo, você se torna filho de Deus. Aí você vai se tornar crismado. Você vai confirmar sua fé. Depois disso, você vai ser leigo. E vai estar apto a falar da palavra de Deus, a levar o evangelho, a ser servo e a ser leigo vocacionado. Isso mesmo. Bem, gente, vocês já conheceram um pouco sobre a vida do leigo, sobre a vocação do leigo, e diante dessa situação, vocês já podem nos ajudar, sim, porque vocês já estão se tornando aptos a ser servos, a levar a palavra do Senhor e verificar no que vocês conseguem produzir mais, colocar suas habilidades junto ao serviço do Senhor, na comunidade. E como é que a gente pode fazer esse serviço na comunidade? Por exemplo, você vai fazer sua primeira Eucaristia agora, né? Quando você fizer a sua primeira Eucaristia, você pode servir nos diversos grupos da igreja. Mas, Mário, eu não vou servir num grupo onde só tem adulto. Mas existe outro serviço que criança também pode servir na igreja. Por exemplo, tem a pastoral dos coroinhas, que é ótima. Lá tem crianças e adolescentes, onde você vai ajudar o padre na Santa Missa. Tem outra pastoral muito interessante, que é a pastoral da liturgia. Como é a pastoral da liturgia, Mário? Na pastoral da liturgia, vocês já vão se preparando para a palavra, para a leitura da palavra, para a acolhida, até porque a criança é mais animada, a criança é inocente, muitas vezes consegue ter mais a proximidade de Jesus Cristo com os seus filhos, com os seus servos. Então, essa acolhida já vai quebrando as barreiras, já vai aconchegando as pessoas. Também nos grupos de cantos. Tudo Sim. isso que ajuda no contexto litúrgico da igreja. Isso mesmo. Então, seja você também um leigo. Você é convidado. E você? Já parou para pensar qual é a sua vocação? Bom, não poderia faltar, já que estamos chegando ao finalzinho, a missão de casa. E a missão de casa é saber como vocês, crianças, conseguem, ou melhor, podem servir na igreja, na comunidade de vocês, para ajudar. Até porque, como leigos, vai ser muito bem-vinda a ajuda de vocês. Isso mesmo. Nós demos o exemplo da pastoral da liturgia e os coroinhas. Mas existe muito mais pastorais que vocês podem servir. Verdade. Então, a missão de casa vai ser essa. Vai ser pesquisar onde você pode servir dentro da igreja. Ok? Diante de tudo isso que a gente viu, de todo esse momento de aprendizado, que ouvimos sobre as vocações e a vocação do leigo, que vocês, crianças, possam desde já fechar os olhos, agradecer a Deus por estar assistindo, por ter a oportunidade, já que muitas crianças não têm a oportunidade dessas formações, que vocês possam também pedir ao Senhor que dê um direcionamento para que possam viver a vida do leigo, verificar como vocês podem ajudar nas comunidades, capacitar ainda mais, se capacitar ainda mais para ter uma vida de oração, uma vida de serviço. E de olhos fechados possamos pedir ao Senhor. E fazer essa oração que é tão conhecida, mas que é tão eficaz. E tão forte. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, até o próximo final de semana.